Palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, começando com o verso de número 23. Palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, iniciando com o verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança, no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunides para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Deus, obrigado pela Tua palavra viva, santa, palavra que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade, e ela nos conduz na verdade, e caminhamos na verdade por Tua graça e misericórdia. E hoje, especialmente, Senhor, diante da mesa do Senhor, diante de data tão especial para a vida da Tua igreja, onde estamos unidos em um só corpo e com a marca de Cristo Jesus, mostrando-nos que voltará, que estará conosco através do Seu corpo e através do Seu sangue. Lembramos de tal data especial. Maranata, vem, Senhor Jesus Cristo. Assim oramos, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez a situação mais emblemática da igreja seja esta data. A ceia do Senhor é o banquete da fé. Essa é a data, talvez, categoricamente, a data que nos marca mais como cristãos. E Jesus faz isso propositalmente. Ele nos coloca diante de uma mesa e de alguns elementos que vão nos lembrar, que vão colocar em nosso coração a exata condição que nós temos aqui na terra como corpo de Cristo, vivendo em comunhão, sendo nós ainda pecadores. E o texto que nos orienta a respeito da ceia do Senhor, deste banquete de fé, fala a respeito da nossa memória, a nossa capacidade de lembrar as coisas, fala a respeito do ato de comunhão, estarmos todos unidos em um só corpo, e fala a respeito de um autoexame, onde nós olhamos para nós mesmos e nos achamos pecadores. Essa é uma data especial, é uma data marcante, é uma liturgia especial, é uma liturgia marcante. Isso vai mexer com a sua mente, isso vai mexer com o seu coração, isso vai mexer com os seus sentimentos. Isso vai trazer a você lembranças sofridas e alegrias de ação de graças. Porque você está diante do Cristo Jesus, o único Senhor e o único Salvador. Eu me lembro de uma data especial como essa, quando estava deixando o seminário. Fui para o seminário na década de 80, encerrando o seminário. Todo mês a gente tinha uma celebração de comunhão. Mas aí tivemos, no mês de novembro,
o último ano do seminário, a gente teve a última celebração da ceia para 45 seminaristas que estudaram durante 4 anos e participaram da ceia durante 4 anos juntos. E o canto era a capela, o pregador era o nosso deão, reverendo Otto Guanás Dourado, faleceu já há algum tempo. E todos nós ficamos em profundo silêncio. A mesa estava posta, e nós sabíamos que aquela seria a última data que nos encontraríamos. Depois da formatura não estaremos mais juntos. E de fato encontrei muito poucos deles, cada um foi para uma parte do mundo. E aquela celebração marcou-nos como corpo de Cristo, mas era uma despedida. E talvez as datas de despedida sejam tão marcantes para nós, tanto para lugares como para a eternidade. Essas datas nos marcam, e a ceia do Senhor nos aguça, nos faz olhar para aquele que foi, e nós gostaríamos tanto que ele estivesse aqui conosco, mas está em espírito. Ele é a razão da nossa fé, da nossa existência, e ele crivou a vida da história da igreja com esta mesa. Ele diz, olha, todas as vezes que vocês olharem para essa mesa, vocês vão lembrar de mim, Jesus. Vocês vão lembrar que eu estou com vocês, não fisicamente, mas espiritualmente. Vocês vão lembrar que a razão da existência da igreja nunca a abandonou, sempre esteve presente. Então, queridos, a ceia do Senhor é um sacramento instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo para o nosso fortalecimento. Ela é um meio de graça, pois Cristo nos alimenta espiritualmente. Ela não é uma refeição comum, mas ela aponta para 3 realidades fundamentais: a memória da obra de Cristo, a comunhão com Ele e o seu corpo, e o exame pessoal da nossa santidade. Então, data tão especial, tão forte para nós, física, mental, espiritualmente. Em primeiro lugar, a ceia anuncia a morte de Cristo, e talvez esta seja a nossa grande dificuldade, como foi para os discípulos, quando Jesus anuncia que Ele vai morrer, e os discípulos ficaram apavorados, e os seus corações entraram em turbulência, e Jesus lhes diz, olha, não se turbe no seu coração, creia em Deus, creia também em mim, pois eu vou preparar-vos lugar, e voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, você também esteja. E Jesus consola o coração dos seus discípulos, e Ele faz conosco a mesma coisa, mediante a ceia, nessa proclamação visível do Evangelho Salvador de Cristo. Não há a menor possibilidade da repetição deste sacrifício. Esse sacrifício se fechou lá na história. Nós temos apenas uma lembrança que nos toca espiritualmente. E não há nenhuma possibilidade de nós transferirmos os méritos dessa mesa para qualquer um de nós, em qualquer uma das circunstâncias da igreja. Ninguém vai receber esse mérito. A gente pode ter aqueles que nós gostamos, as linhas doutrinárias que nós nos apaixonamos, as igrejas que nós achamos que está na moda, mas a mesa, ela não é mérito de ninguém, só do nosso Senhor Jesus Cristo. O mérito é todo do Salvador. Em segundo lugar, a ceia do Senhor também é a comunhão com Cristo e com o seu corpo. É uma união espiritual. Nós aqui estamos vivendo em um só espírito. Quem come indignamente
peca contra o corpo e contra o sangue de Cristo. E quando isso acontece, quando nós pecamos e entramos em indignidade, é quando nós não estamos aqui, quando nós desprezamos a comunhão, quando nós fazemos disso uma coisa menor, e pensamos que resolvemos em nós mesmos a nossa relação com Deus, mas isso não acontece. Se você não vai à igreja, você perde o elo. E sabe qual é a grande dificuldade? É de você chegar no final dos seus dias, e Jesus virar para você e falar: não te conheço. Por quê? Porque você não estava na minha igreja. Você não estava com seus irmãos. Você não estava na comunhão. Você não comeu do pão. E você não bebeu do cálice. E Jesus pode dizer algo muito pesado para você: eu não te conheço. Então a indignidade é uma marca sofrível para aqueles que deixam a igreja e deixam a comunhão. Tem um bom entendimento da teologia, tem uma boa leitura da palavra, tem um bom discurso religioso, tem um bom entendimento da sua existência, quem é Deus, quem é o homem, qual é a relação, mas nunca se abraçou com Jesus, nunca realmente entregou sua vida, nunca de fato se converteu, morreu e nasceu de novo. Jesus diz: olha, não te conheço. A ceia do Senhor une os crentes em uma comunhão verdadeira. Queridos, não é para inglês ver, não é discurso. Ela nos une em um só Espírito. Porque todos nós participamos do pão e bebemos do cálice. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16 e verso 17. Cristo, então, está presente em nosso meio. Não fisicamente, mas espiritualmente, alimentando a nossa fé. E através dessa participação, a nossa fé é robustecida. Nós sabemos que, de fato, Cristo esteve aqui. De fato, o seu sangue foi derramado. E de fato, o seu corpo sacrificado. Portanto, a mesa é um banquete de comunhão entre Cristo e o seu povo, e também entre nós, irmãos. É uma hora de festa. O Salvador está conosco. Isso nos marca para toda a nossa existência. Em terceiro lugar, a ceia exige um autoexame e discernimento. E aqui entra a nossa parte, que são as questões de santidade. A capacidade que eu tenho de lidar com as minhas fragilidades e a minha tendência ao pecado. E Paulo ordena: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É uma hora de trabalho, é uma hora de busca, é uma hora de lapidarmos o nosso ser. O exame não é para afastar os pecadores humildes, mas para evitar que participe de uma forma irreverente, porque na presença do Senhor não cabe pecado. Não podemos chegar aqui simplesmente e dizer: não, pequei, mas depois eu resolvo. É hora de eu resolver agora. É hora de eu me arrepender e de eu confessar, porque estamos na presença do Santo, daquele que é santo, santo, santo. Falta de discernimento traz o quê? Fraqueza, doença e morte, nos diz o verso de número 30.
Então devemos tomar muito cuidado nessa hora para discernirmos o caminho, sabermos exatamente em que direção vamos, senão fraquejaremos, adoeceremos e até poderemos morrer. O exame nos conduz ao arrependimento, e o arrependimento nos conduz à confissão. Pronto, querido, você está pronto para participar da ceia do Senhor. Ah, pastor, mas isso é mágico? Não, isso não é mágico, isso é espiritual. É a ação do Espírito Santo de Deus em cada um dos nossos corações. E o pastor não vai fazer uma lista de obrigações para você ser perdoado, pode ficar tranquilo. Se bem que o pastor nem tem nada com isso, você tem que se resolver com Deus. Não há outro intercessor, é só Jesus. Você precisa se entender com Ele. Participar indignamente é tornar o santo como vão. E aí você perde a dimensão da espiritualidade. E você é consumido até a morte, porque você negligenciou o dom da salvação. Finalmente, queridos, a ceia do Senhor não é um ritual vazio, é um meio de graça, um meio de proclamação do Evangelho, de comunhão espiritual e de chamado à santidade. A memória, Cristo morreu por nós. A comunhão, somos um só corpo nele, estamos unidos. O exame, precisamos discernir e viver em santidade. Aprendemos isso hoje e guardaremos isso até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo voltará. Sim, querido e querida irmã, não é apenas um ritual, é uma intervenção espiritual de Cristo no nosso cotidiano. É uma hora para você parar, pensar, avaliar e redirecionar a sua caminhada em direção à eternidade. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.